são esses tipos de testes, né? Que os testes clínicos, os testes rápidos e os testes de PCR, se você puder explicar. PCR já é uma técnica que ela vem sendo usada em outros diversos exames laboratoriais para detectar doenças, né? E dentro da PCR tem a PCR em tempo real. O que seria essa PCR? A gente tem ali um DNA ou um RNA que a gente vai colocar reagentes para amplificar esse, no caso do vírus do Covid-19, o RNA. Por que é que eu preciso amplificar? Para eu saber qual é o vírus que está ali, eu consegui identificar a partir desses amplificadores, que ele só vai se encaixar especificamente naquele RNA. E isso é uma PCR normal. E o que é que diferenciaria dessa em tempo real? Eu coloco um reagente, que é um reagente fluorescente, que a partir do momento que dentro das minhas etapas da minha PCR eu vou multiplicando esse meu RNA, eu vou amplificando também esse meu reagente fluorescente e eu consigo identificar se realmente o que está ali é o coronavírus. Então, por que existe esse déficit no Brasil? Que nem todo laboratório tem esse equipamento, que é um equipamento bem mais caro do que um equipamento de PCR normal, que é um equipamento mais barato. Ele é mais preciso porque eu tenho menos contato com meus reagentes, eu não tenho diversas etapas que eu tenho que estar entrando em contato, então eu vou E nem com o diminuir vírus também, né? Exatamente, eu não tenho contato com o vírus. Outra questão que a gente também tem que ressaltar é que essas pessoas que estão fazendo essas avaliações, elas também precisam ter todo o cuidado do contágio, como um médico, como um enfermeiro, vem tendo, porque ele pode se contaminar. Esse da PCR em tempo real, eu vou identificar o vírus, exatamente o vírus, se ele está, se é o vírus do Covid-19, é realmente o que está agindo ali, ou é um outro vírus. No caso da testagem rápida, se a pessoa tem um anticorpo para combater aquele vírus. Porque se eu identificar que aquela pessoa é positiva para esse anticorpo, é porque ela já teve o vírus. O interessante da diferença assim, da PCR em tempo real, que é onde você coleta realmente o material da região onde está tendo o vírus, né, que como é um vírus que atinge principalmente o sistema respiratório, você coleta no nariz ou então regiões que estejam ligadas ao sistema respiratório. A diferença do teste rápido é porque ele pode dar um falso negativo. Sim. Então, você pode estar com outro tipo de vírus. Você pode estar com influenza, você pode estar com H1N1, enfim, você pode estar com outro vírus e ele vai dar um falso negativo para o coronavírus, né? Sim, então, a eficiência da PCR que eu acho que é a diferença nesse momento, né? E Sim. essa última questão do teste clínico é que, como estava sobrecarregado alguns sistemas de saúde, alguns médicos já faziam a tomografia, né, que é para ver se já estava naquele estágio mais avançado e grave da doença ou não. E a gente tem que ressaltar, Tiago, que essa questão, a tomografia é um exame muito caro. Diferente de um raio-x, que as pneumonias normais, né, sem ser pelo coronavírus, no raio-x você consegue identificar no pulmão do paciente já as lesões. E o coronavírus, ele não consegue identificar isso no raio-x. Ele só consegue identificar essas lesões numa tomografia. Então, vale lembrar que a gente não tem tomografia em todos os hospitais do Brasil. Sim, com certeza. Então, como é que eu vou... É outro entrave que a gente tem, que a gente não tem os kits para fazer a PCR em tempo real, a gente não tem laboratório suficiente, a gente não tem pessoas que saibam interpretar essa leitura. Existe essa questão desses falsos negativos nos testes rápidos, e ainda tem a questão de eu não ter o tomógrafo em todos os hospitais do Brasil. Com certeza. Né? Realmente então, isso agrava ainda mais a situação. Sim, é uma cadeia de fatores, né? Por isso que eles falam tanto, que é diminuir a curva
de pessoas contaminadas, que existe que, assim, para o vírus estabilizar dentro de uma população, eu preciso infectar 50% mais um. Então, teoricamente, 50% da população, né, brasileira ou mundial, vai ter que se contaminar. Porém, o que é que se quer? Que esses 50% não se contamine ao mesmo tempo. Sim. Diluir essa contaminação para o sistema de saúde poder exatamente. Conseguir atender, né, as pessoas. Exatamente. Não colapsar. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, um esquema para mostrar como é que funciona essa PCR em tempo real, né? E são as 3 etapas assim mais simples, né, que eu pude identificar da PCR. Tem a primeira etapa que é a desnaturação, né? Uhum. Tem a segunda etapa que é a fase de anelamento e tem a terceira etapa que é a fase de extensão. De toda forma, assim, para explicar de uma forma bem mais simples, ver se eu conseguir. Você vai colocar o RNA dentro de um tubo. Esse RNA vai desnaturar com os reagentes que você vai colocar, né, junto ali. E a partir disso vai ter a fase de anelamento. Aí o que acontece? Se houver uma extensão do material viral, quer dizer o quê? Quer dizer que o reagente reagiu com as células do seu organismo e o material genético que estendeu dali encontrou complementaridade no material do vírus. Se encontrou a complementaridade de bases, né, e se conseguiu estender, quer dizer que tem esse vírus naquele... A presença do vírus. Então, de forma bem simples, o que eu consigo explicar é isso, né? Se houve essa complementaridade, se houve a extensão, se realmente tem o vírus ali, então vai haver complementaridade e vai ter a extensão nessas etapas da PCR, né? Isso funciona como chave cadeado, né? Se tem um encaixe, né, entre meu reagente, que tecnicamente é chamado primer, com o meu, no caso, né, a minha coleta do meu material genético, ele vai conseguir amplificar. Se ele não tiver essa complementaridade, se ele não se encaixar, então eu não consigo fazer essa amplificação. Eu não consigo, né, fazer com que eu multiplique essa reação e o vírus não vai se multiplicar, né? No caso, o DNA do vírus. Sim. O DNA não, né? O RNA. Isso. Justamente, aí é interessante colocar, né, que essas 3 etapas a máquina ela realiza, né? Então, Isso. a PCR em tempo real, a grande vantagem dela é porque você coleta e tudo isso é feito por uma máquina só. E ela vai fazer e vai te mostrar num visor como é que está a curva, né, de amplificação, a curva em tempo real desse processo, né? Eu acho que a grande vantagem é essa, né? Menos exposição ao vírus. Isso, que no caso dessa máquina de PCR, ela tem uma própria tela. Então, nessa tela, você já vai acompanhando, né, esse reagente fluorescente, se ele vai ou não aumentar. Então, nessa minha tela, eu já consigo ver se existe ou não aumento desse meu material fluorescente. Sim. Que é o que diferencia da PCR normal, né? Isso, no caso, seria esse visor, né? Aqui a gente já tem essa máquina de PCR, o kit de reagentes, né, que é o que vai ajudar a amplificar ou não e fazer as reações, né, de desnaturação, de anelamento e de extensão, amplificação. E aqui você acompanha, né, essa reação nessa tela. Isso. E aqui embaixo você abre para colocar o material e nesse dispositivo USB aqui você pode descarregar os dados, né, de todos os... porque ela faz várias reações de uma vez só, né? Depende da quantidade, né? Eu acho que são mais de 96, eu não sei. Numa PCR normal, geralmente é 96.